Bom dia, família de Deus. Todos nós somos pessoas inteligentes, racionais, capazes de discernir entre o que é certo e errado. Por que então alguns caminham fazendo sempre o que é errado? Será que esses não temem a Deus? Será que esses não aceitam o governo de Jesus Cristo no coração humano? O que acontece àqueles que não aceitam ao Senhor? Bem, sabemos que o mal é igual a um aço que corrói o ferro. O mal vai destruindo aos poucos, pelas beiradas, vai corroendo, corroendo sem pressa, vai se deliciando enquanto destrói, até que, totalmente enferrujado, a peça caia podre no chão. Assim é na alma humana que se deixa levar pelos maus desígnios, que não crê em Deus e que falece ainda em vida. Porque uma alma que chega à negritude total de ser instrumento das trevas, de Satanás, já não vê mais a luz, já não tem mais chance de ver a luz, de voltar à luz. Entendam, todos nascem da luz e são luz. Toda criança que nasce tem a sua luz. Porque o Senhor é Deus e Ele não cria monstros. Então entenda, a luz estava com cada ser humano que nasceu. Mas na sua caminhada, permitiu que as trevas fossem entrando, seguindo as orientações demoníacas de errar, de pecar, de transgredir. E aquele que morre espiritualmente é pior do que aquele que morre fisicamente. Porque todos morrerão fisicamente, todos. A não ser quando Jesus vier arrebatar os seus. Mas antes disso, todos, sem exceção, morrerão fisicamente. Mas morrer espiritualmente é triste. Porque quando uma pessoa morre espiritualmente, não ressuscita mais. Sua alma se torna negra como a de Satanás. E vive intensas trevas até que se cumpra o propósito do mal. Ou você está diante de Deus e se cumpre em você o propósito do bem, ou você está fora de Deus e se cumpre em você o propósito do mal. E o mal é mal. O mal é mal em si mesmo. Então entenda, aonde não há luz, há trevas. E é preciso que você, entendendo isso, faça a sua escolha. Entre luz e trevas. Entre Deus e o diabo. A vida do ser humano é um caminho que leva a essa escolha o tempo todo. E enquanto está vivo, o homem ainda pode fazer no último suspiro a escolha por Deus. Tal é a magnitude e a benevolência de Deus. Portanto, quem chega ao inferno não tem retorno, porque até o último suspiro Deus aguarda o seu pedido de socorro. Aguarda que você renuncie ao mal. Aguarda que você abra seu coração para Jesus. Aguarda que você renuncie a todo mal e se arrependa de todo mal que você fez. Então nós, seres humanos, precisamos caminhar entendendo que somos falhos, que não temos como ser perfeito depois que Adão pecou. E entendendo isso humildemente, nos colocar ajoelhados, orando a Deus e clamando, pedindo misericórdia e perdão, todos os dias de nossa vida, até que o fim venha e a gente cumpra a nossa missão. Aquele que quer muito nessa terra, quer cada vez menos de Deus. E não se engane dizendo, eu vou à missa, eu vou ao culto. Não. Isso não tem valor nenhum para Deus.
se o seu coração está negro. Se você vive do egoísmo, não ajuda ninguém, é avarento, só fala mal das pessoas, não tem uma atitude de benevolência para com as pessoas, está sempre julgando e dizendo que essa pessoa fez isso, aquela outra fez aquilo, que você tem com a vida do outro. Você pode ajudar, ajude. Não pode? Não atrapalhe. Então entenda, amado, estamos aqui numa missão, quer você queira ou não. Jesus disse certa vez, quando estava próximo à sua cruz: Pai, afasta de mim esse cálice. E ele já sabia o que ia passar. E ele chorou, e ele clamou, e dele saíram gotas de sangue, tal era a sua angústia. E não se sentindo consolado e sabendo que teria que passar, porque era a única forma da humanidade encontrar uma porta aberta para voltar à presença de Deus, ele, no seu último instante de oração, diz: Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso foi difícil para Jesus. E não pense que foi fácil para Deus. Não. Foi terrível para ambos. E as pessoas pensam, Deus não sofre, que Ele pode fazer o que Ele quiser. Oh, como você está enganado. Quando Deus decidiu criar vida fora de si, Ele se arriscou que essa vida se voltasse contra Ele. Incrível isso, né? Você dá vida a um filho, a uma filha, e eles podem se voltar contra você, não é mesmo? Então, Deus incorreu nesse risco. Mas Deus não sabe tudo. Sim, Deus sabe tudo, é o único que sabe tudo. E sabia que isso podia acontecer. Porque a liberdade de ação, ela só é liberdade de ação se realmente a pessoa estiver livre para agir, inclusive para negar o seu próprio Criador. Como nós vemos que, sei lá, metade da população ou mais nega a Deus seguindo preceitos religiosos, seitas malignas. Tem até aí a igreja de Satã. Então, amado, aprenda. Se você morrer na carne, tem ressurreição, desde que você conserve em seu coração Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Sem Jesus, não dá para ser feliz. E sem Jesus, você não ressuscitará para a glória de Deus. A palavra de Deus diz que a segunda morte é terrível. Oh, o homem morre uma vez, depois morre de novo. A segunda morte é a morte espiritual. Estou enfatizando a morte espiritual porque alguns não têm consciência de morte espiritual. E essa morte é terrível. Porque quando ela acontece, Satanás dominou 100% a mente humana. A alma é dele. Ninguém tira. Deus não toma força nada. Não. Ele é perfeito. Ele dá um caminho. Ele é luz. Vai para a luz quem quer. Se você entra no quarto com a luz apagada e não quer acender para enxergar melhor as coisas, é uma escolha sua. Entenda. Deus nos fez para que nós tivéssemos a oportunidade de entender a magnitude dele, Deus, e de entender que não há ninguém que nos queira bem como o próprio Deus. Assim sendo, não tema a sua morte física, porque aquele que crê em Deus, ainda que morra, viverá. Quer ver onde está escrito? Vamos ver. Vamos ler. João 11. João 11, versículo 25. E disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque o Senhor o ressuscitará. Então, amado, amada, entenda. Jesus pagou um preço muito alto.
muito alto. E Deus pagou com ele. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sofreram muito com a morte da cruz. Todos três, porque os três são um. E ainda que Deus seja soberano, Jesus e o Espírito Santo estão com Deus numa proporção que nós não conseguimos imaginar. Você imagina um pai e uma mãe que tem identidade plena com seu filho e o vê passar por uma dor e não pode fazer nada? Porque Deus não podia fazer nada por Jesus na cruz, porque se ele fizesse, a humanidade estaria eternamente condenada. E hoje, quando se apresenta a salvação diante do homem, muitos, milhares, milhões rejeitam. E como Deus vai fazer com esses que rejeitam? Ele sabe o preço que ele pagou, que Jesus pagou, que o Espírito Santo sofreu, porque é muito sensível, para que Jesus morresse por mim e por você. Morresse por toda a humanidade. Então, não haverá desculpas, nem outro caminho. Apenas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entenda isso. Faça a escolha em vida, para que a morte não pegue de surpresa e você vá para um lugar eternamente ruim, péssimo, no inferno. Que o entendimento possa estar na sua vida agora e você possa dizer: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e creio que Ele ressurgiu dos mortos, para que seu nome seja escrito no livro da vida e você, ao morrer, ao sair desse corpo, ao sair dessa vida, desse mundo, encontre a porta aberta para acessar o lugar onde Deus está e com Ele permanecer eternamente. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente. Em o nome de Jesus. Amém.